Muito boa tarde, minhas alunas, meus alunos, amigas e amigos da Unicinos, tudo bem com vocês? Sou o professor Gustavo Reis, muito honrado de estar por aqui mais uma vez para mediar uma conversa, mais uma das conversas da nossa série que começou lá em março e que vem se estendendo aí, já migrou do YouTube para o Instagram e seguimos firmes, trazendo uma vez por semana uma conversa sobre um tema relevante e hoje especialmente relevante porque diz respeito, sem nenhuma dúvida, a todos nós. Eu vou falar sobre direito e democracia, com nada mais, nada menos do que o decano da Escola de Direito, o professor Miguel Vedi. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver inclusive se já houve aqui a solicitação, se o professor Miguel já entrou, já apareceu. Vamos procurar o nome dele aqui na lista para ver se eu já posso fazer esse convite. Não, por enquanto ainda não apareceu. Ah, apareceu sim, agora sim. O nome do professor Miguel, vou chamar ele para se juntar a mim, para a gente poder começar esse papo. E aí, meu cara? Altamente relevante. Professor Miguel, seja muito bem-vindo à live da Unicinos. Tudo firme, obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Tudo ótimo. Tão importante aí. A honra é toda minha, nossa. Quando eu fiquei sabendo que eu ia conversar sobre esse tema, professor, eu fiquei muito feliz, porque se tem algo de que eu não entendo virtualmente nada, é do direito. Né? Eu sou atrevido, como todo mundo que se movimenta no meio do design. Né? Eu gosto de tecnologia, gosto de psicologia, de comunicação, de educação, mas no direito eu enxergo isso como uma oportunidade única, não só para mim, é claro, mas para todo mundo aprender, porque se tem uma coisa importante para a gente se manter bem informado hoje em dia, com esse turbilhão de coisas que anda acontecendo, né, professor? É justamente nessa área de enorme efervescência. Mas antes de mais nada, como eu sempre faço com todos os meus convidados, as minhas convidadas, ninguém melhor do que o meu convidado para se apresentar. Portanto, nas suas próprias palavras, quem é professor Miguel Vedi? Eu sou Miguel Vedi, sou decano da Escola de Direito da Unicinos, sou professor já da Unicinos há 17 anos, né? Eu tinha a franja ainda naquela época. E sou advogado também na área penal, né? Uma área que para o direito nos últimos anos foi bastante também impactante, né? E eu acho que tem muita correlação com a situação do país nos últimos anos. Então, tu falaste muito bem, o direito é algo impactante, né? E eu sempre digo, quando o direito aparece pouco é um bom sinal. Quando o direito começa a aparecer muito, nós temos que ter um certo cuidado, né? Porque ele pode impactar, como impacta muito a sociedade, impacta a democracia, né? Então, ele é essencial, ele é transcendental, mas é algo que tem que ser manejado com todo cuidado, porque ele pode gerar muitos danos colaterais, né? A gente tem que ter muito cuidado. Me faz pensar na figura do árbitro de futebol, né, professor? Não deixa de ser, né? O direito não deixa de valer também de ter a sua função de arbitragem, né? E quando a gente não repara no árbitro é porque ele está fazendo um bom trabalho. Inclusive, Exatamente. Inclusive nas minhas buscas preliminares, eu sempre procuro saber um pouco mais, né, nas redes sociais a respeito de cada um dos meus convidados, das minhas convidadas aqui. Descobri que nós compartilhamos o apreço ao Esporte Clube Internacional. Então, já coloquei uma coisinha vermelha aqui atrás. Muito bem, isso é um privilégio, né? Poucos têm esse privilégio aí, né? Aqui no Rio Grande tem gente, né? Mas é um privilégio realmente. Mas eu acho que já se sentir mais à vontade. Foi perfeita, né? É isso, né? E o problema é quando o juiz, além de apitar, ele quer bater o pênalti, ele quer bater a falta, ele interfere no jogo, etc. E o nosso sistema, por incrível que pareça, especialmente já falando na área penal, né? Na área do processo penal, é um sistema que legitima isso. O juiz, pelo nosso sistema jurídico, o juiz pode bater falta, às vezes bate o pênalti, né? Só falta bota a camisa de um time. Então, isso pode acontecer. Isso não é o ideal, mas pode acontecer pelo sistema que a gente tem, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também. E aí, né, justamente nessa discussão que a gente faz de direito e democracia, a gente vê como o direito, muitas vezes, ele é transcendental para a democracia e como, muitas vezes, ele coloca em risco a democracia, né? Então, essa relação do direito, né, como amigo e como inimigo da democracia é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito interessante. E se a gente for olhar até do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, na Grécia, que é o berço, né, daquilo que a gente vê como democracia hoje,
só, na verdade, 10% da população tinha os direitos de cidadania, né? Que coisa então, era uma coisa que a gente não se dá conta, né? Mas, claro, já significou naquela época um grande avanço, né? E a gente vê também como o direito, né, em muitos momentos da história, foi também um meio por intermédio, né, do qual se gerou a morte da democracia, né? Pega na Alemanha nazista, quer dizer, a gente olha para a Alemanha, o Hitler chega ao poder democraticamente, a democracia conduz ele ao poder, ele ganha a eleição, aí ele é primeiro um chanceler, um primeiro-ministro, e morre o presidente, ele faz um plebiscito, né? E aí vai assumindo cada vez mais poderes, consultando a população, e aí até que adquire poderes totais e vai eliminando minorias, vai fazendo o que ele fez, que toda a história registra. Mas vejam, mesmo naquele momento histórico, né, o direito teve um papel fundamental, porque o direito legitimou aquilo, né? É muito interessante olhar, quer dizer, estudar e olhar o que foi o direito naquele período do fascismo, do nazismo, como o direito legitimou aqueles regimes, né? Na escola, uma famosa escola na Alemanha nazista, a escola de Kiel, né, que legitimou aquelas barbáries todas do regime nazista, né? E na própria Itália também, quer dizer, no regime fascista, como o direito legitimou aquilo, né? O direito legitimou aquilo. Então, o direito tem uma relação com a democracia, que é uma relação de sustentação da democracia, tantas vezes, mas de outras vezes o direito também sustenta aquilo que não é a democracia, ou sustenta até a derrocada e a derrubada da democracia. Por isso, e eu acho que teve uma coisa transcendental na Unicinos, que eu acho fantástico, né? Quando nós fizemos o projeto político-pedagógico da Escola de Direito, né? No projeto político-pedagógico da Escola de Direito consta a ideia fundamental de que nós ensinamos aqui um direito comprometido, né? Uma escola de direito comprometida e quer formar pessoas comprometidas com o Estado de Direito e com a democracia. Então, eu acho que isso é um diferencial muito interessante da nossa escola de direito, né, que a gente tem que realçar, tem que reforçar, né, nesse momento histórico, né? E eu acho que o tema é muito legal nesse momento, porque se nós pegarmos toda a história do Brasil, é talvez um momento que a gente tenha o mais longo regime democrático, né, que vem desde a Constituição de 88, com amplas garantias, com amplas liberdades, mas dentro desse regime, dentro desse sistema, claro, com muita discussão, com muito embate, né, com muitas controvérsias, mas que, enfim, são parte, né, fazem parte de um sistema democrático. Então, eu acho que relacionar esses temas é fundamental, e por isso o convite, eu acho que eu fico muito agradecido, porque a gente olha para a história e vê que muitas vezes ela pode se repetir, e a gente tem que, nesse momento histórico, demonstrar esse compromisso. A nossa geração tem que demonstrar esse compromisso que ela tem com a democracia e com o Estado de Direito, né? É claro que, professor, foi uma licença poética eu dizer que eu não entendo nada de direito, eu não entendo sob o ponto de vista acadêmico de formação, né? Mas eu sou partidário da ideia de que todos nós, como cidadãos, nós temos o direito, né? O dever, na verdade, de nos informarmos sobre questões jurídicas, sobre questões legais, porque, afinal de contas, né, são as regras do jogo, né? E todos nós estamos, pelo menos até prova em contrário, né? Tomara, todos nós estamos submetidos a elas. Mas a sua fala me fez lembrar de algumas colocações que eu ouvi falar especificamente com relação a esse inquérito das fake news, em que o STF estaria atuando como vítima, como acusador e como julgador, tudo isso ao mesmo tempo. É isso mesmo? Como é que é essa situação? É exatamente como tu colocasse ali o risco que a gente tem de daqui a pouco o juiz colocar o fardamento e entrar em campo, né? Pois é, foi disso que eu lembrei. Foi muito importante essa pergunta, porque ela toca num ponto muito complicado do nosso sistema jurídico, processual, penal, que é o problema, a herança que a gente tem, né? Se a gente for olhar o nosso Código de Processo, ele é uma herança, na verdade, do regime fascista, né? O nosso Código de Processo Penal ele foi copiado do Código Rocco, que era o código do Mussolini, né? Então, ali se restringiu uma série de direitos, uma série de garantias, e se deu, né, ao magistrado, né, indiscutivelmente, poderes extraordinários, né,
para tomar medidas de ofício, inclusive, né? Uhum. E, é claro, era um momento histórico que o liberalismo estava fragilizado e que essas ideias de mais inquisitoriais, digamos assim, tinham muita força, né? E isso foi colocado dentro do nosso sistema. Se nós olharmos o nosso sistema processual, é um sistema processual que permite que o juiz haja sempre de ofício, né? O juiz pode, por exemplo, determinar sequestro de bens de ofício, arresto, interceptação telefônica. Né? Até pouco tempo atrás podia prender de ofício sem que ninguém pedisse, o juiz determinava a prisão. Né? Buscar provas de ofício, determinar oitiva de testemunhas, novas oitivas de testemunhas que já foram ouvidas, né? Determinar diligências. Então, isso é uma herança, na verdade, desse sistema que vem do fascismo e também que vem daquele modelo inquisitorial, aquele modelo, né, em que não havia nitidamente uma separação entre aquela pessoa que julga, a pessoa que acusa e assim por diante. Não havia essa separação no modelo inquisitorial, a pessoa que acusava julgava. Na Inquisição era assim. E a gente, de certo modo, copiou esse sistema. Esse sistema fez parte da nossa cultura, desde lá das ordenações, né, do reino, enfim, e foi sendo mantido dentro do ordenamento jurídico, não é? E veio até os dias de hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico. Por isso que essa discussão que tu colocaste muito bem, desse inquérito das fake news, né, é uma discussão que vai se travar, porque surgiu toda uma discussão se seria possível abrir aquele inquérito. Na minha visão, né, o Código de Processo Penal permite que o magistrado determine a abertura de um inquérito, né, e essa decisão do presidente do Supremo foi tomada com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi, de certo modo, recepcionado pela Constituição. Né? Então, a abertura em si do procedimento investigatório, especialmente quando houve uma inação, uma falta de ação do órgão que deveria investigar, não me parece proibida, né? Nem pela legislação, nem pelo regimento. E também não me parece que a Constituição vede a abertura, determinar que se abra essa investigação. A discussão que vai surgir depois no processo, sem dúvida nenhuma, vai se dar sobre eventuais atos de ofício, que tenham sido praticados pelo ministro, né? E se esse ministro que eventualmente tenha praticado atos de ofício, isso está em sigilo, né? Exceto para as partes têm o direito, as pessoas que estão sendo investigadas têm o direito de ter acesso, isso é garantido pelo próprio Supremo, né, em decisões dele já consagradas. Né? Evidentemente que isso virá à tona no momento oportuno essa discussão, se isso violou ou não aquilo que a gente chama de princípio acusatório, ou seja, se o juiz esse que tomou determinadas medidas de ofício depois pode julgar o processo ou não. Né? Isso virá à tona, sem dúvida, não, né? Porque isso, embora tenha sido permitido ao longo dos tempos pelo nosso código, pelas nossas leis, né, a analogia que tu fizesse é muito boa, quer dizer, esse juiz que age de ofício, né, o que acontecia na prática? Ele muitas vezes determinava lá no inquérito, né, uma condução coercitiva, como se fazia antes, uma prisão. Ele já, na mente dele, na psique dele, ele, de certa forma, já criava um preconceito de tese, já criava um a priori, e depois esse juiz que julgava o processo. Né? Então, esse juiz já chegava no processo bastante contaminado com aquilo que ele tinha visto lá no inquérito. Sim. Por isso que eu, pessoalmente, sempre até escrevi sobre isso, criticando isso, contra isso, achando que sempre deveria se separar essa figura do juiz que atuou no inquérito e a figura do juiz que vai julgar o processo depois, como acabou sendo previsto agora com a figura do juiz de garantias que foi aprovada pelo Congresso. O Congresso teve uma medida que moderniza o nosso código, na minha leitura, né? Evidentemente que a gente está numa democracia e pode ouvir todas as críticas sem problema nenhum, mas me parece que a decisão do Congresso, nesse caso, que criou a figura do juiz de garantias, que está suspensa por enquanto, né? O Congresso andou bem porque me parece que separou claramente essas figuras. Vai ter um juiz que vai atuar na investigação, não é? Que vai analisar os pedidos de prisão, de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, fiscal, né? Busca e apreensão. Vai ter um juiz que vai analisar isso lá durante a investigação, depois ele vai receber a denúncia e depois entra no processo um outro juiz sem esses preconceitos de tese, não é? Sem, de certo modo, estar poluído por isso, e esse outro juiz depois vai julgar o processo. Acho que foi uma medida muito adequada do Congresso Nacional e que, de certo modo,
vai ao encontro daquilo que é feito em outros países democráticos da Europa Ocidental, né? E no próprio Estados Unidos, que a gente tem as figuras, né, do magistrate e do judge, né, que fazem, de certo modo, essa diferenciação. Então, eu acho que a alteração que o Congresso Nacional fez é uma alteração que vai ao encontro, não é, daquilo que é mais adequado para um processo acusatório, para um sistema democrático que tem uma Constituição democrática como a nossa, né, que tem uma Constituição democrática como a nossa. Mas essa discussão tu colocaste muito bem. Ela vai ser muito forte nesse caso desse inquérito, né, porque, de certo modo, hoje nós sabemos como ele foi aberto, mas temos alguma indicação de como essas medidas estão sendo tomadas, de ofício ou não. Eu particularmente, sempre fui contrário ao magistrado agir de ofício. Ele deveria agir sempre provocado, não é? Ou pela polícia, ou pelo Ministério Público, ou pelo assistente da acusação, ou pela defesa, e depois ele agir. Não ele agir de ofício, como um investigador, etc. Sempre tive esse posicionamento, né? Mas essa discussão foi colocada com grande perfeição. Ela vai ser uma discussão muito forte nesse inquérito, né? Eu compreendo a situação do Supremo, né, que, de certo modo, a abertura do inquérito tinha sustentação na lei, né, tinha sustentação no regimento interno e também se deu, na minha leitura, pela inação de quem deveria investigar, que não investigava os fatos. Então, o Supremo fez isso. O Supremo o Supremo e os seus tentáculos, né? Acaba, né, cedo ou tarde, vai terminar no Supremo. Trazendo para si, né? Ele vai ter a última palavra. E é fundamental que o Supremo, eu acho que ele tem uma função extraordinária, como tem a Suprema Corte Americana, enfim, como tem o Supremo. O Supremo tem que ter uma visão muito clara de guardião da Constituição, né? Essa visão, ele tem que ter esse compromisso com a Constituição. A gente teve no passado decisões muito polêmicas, né? Muito polêmicas sobre presunção de inocência, pela execução provisória da pena, né? E o Supremo muito dividido, nessa questão. Teve decisões por 7-4, depois por 6-5, agora 6-5, né? Exigindo o trânsito em julgado, por exemplo, para executar a pena. Mas o Supremo vinha bastante dividido. E essas agressões que ele sofreu, esses ataques, né, isso, de certo modo, uniu o Supremo, na minha leitura, porque ele viu que isso poderia, na verdade, gerar um certo abalo para a própria democracia, né? O Supremo tem que ter essa compreensão do garante da Constituição que ele é. Ele é essencial, né? E ele deve ser escravo da Constituição, não o dono dela. Né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento histórico, esse compromisso com a Constituição. Como diria o grande Ulisses Guimarães, né? Traidor da Constituição é traidor da pátria, né? Eu acho que aquele discurso do Ulisses Guimarães é um discurso que eu acho que todo estudante deveria ler, e todo brasileiro deveria ler, né? Porque fala muito dessa questão do direito da democracia, né? Como é que nós voltamos para o Estado de Direito, como é que nós saímos do arbítrio, voltamos para o Estado de Direito. E ele fala, é muito interessante o discurso, porque ele fala, né? Eu espero que nós nunca mais nos reencontremos, ou seja, que nunca haja uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que isso não seja necessário. Porque se for necessário uma nova Constituinte, é sinal que, de certo modo, o parlamento já foi fechado de novo e aí nós vamos ter que, né, buscar. Então, é um discurso muito interessante que toca nesses pontos fundamentais, né, nessas garantias e como isso custou para a sociedade brasileira afirmar essas garantias de um processo acusatório, da presunção de inocência, dos direitos das garantias individuais, como isso custou para a sociedade brasileira, efetivamente, sangue, suor e lágrimas, né? A gente tem que ter essa compreensão muito clara de que foi um avanço, né? E uma das constituições, e as pessoas eu acho que dão pouco valor ainda para isso, uma das constituições mais democráticas que a gente já teve no mundo ocidental, talvez a mais democrática do mundo ocidental. Eu estava revendo esses dias com milhares de emendas, mais de 160 emendas populares, algumas delas com milhões de assinaturas. Qual é a Constituição que é feita dessa forma, com uma participação popular dessa magnitude, né? E, portanto, ouvindo todos os quadrantes da sociedade, desde a população indígena, as minorias, enfim, né? Uma Constituição que merece ser defendida, né? E que instituiu, que recolocou o país no Estado de Direito, né? E eu sempre digo, a gente olha para o mundo inteiro e a gente vê quais são os países
que se desenvolveram, quais são os países que são os mais pujantes, os que têm mais riqueza, os que têm mais justiça social, são as grandes democracias, né? Nenhum país se tornou um país rico sem democracia. Esses países, todos esses países, nós olhamos hoje para esses países, são democracias, né? Os países estão... quando a gente vê, às vezes, pequenos grupos contra a democracia, eu realmente fico pasmo, porque, acima de tudo, não é inteligente, né? Acima de tudo, não é inteligente. Nenhum país prosperou a não ser na democracia, porque a democracia permite que se descortine, né, as coisas, né? Numa ditadura você não consegue ver nada, né? Você vive na escuridão, né? E na democracia não, a gente vê tudo às claras, mesmo o que é ruim, o que é feio, como a gente viu, né, muitas vezes nos últimos tempos, com acusações de corrupção, etc. Mesmo isso que é feio, mas isso vem à tona porque é a democracia, porque é o Estado de Direito, senão poderia ser abafado. Né? Então, eu acho que isso a nossa sociedade, nesse momento histórico, tem que ter essa dimensão disso, né? Da relevância da defesa da democracia e do Estado de Direito. Né? Eu estou processando um monte de coisas aqui, estou lembrando agora de alguns pensamentos que me furtaram, né? Eu estava pensando nessa questão da divisão, por exemplo, né, das votações do Supremo. Tem votação que é 6-5, tem votação que é 7-4, e tem até mesmo votações que eles deixam de fazer nas turmas em função da ausência de um dos ministros e que eles sabem que vai ser decisivo. Então é melhor não votar, é melhor não apreciar esse tema aí, porque vai dar 2-2, né? Ou então, sei lá, vai dar 5-5, né? no plenário ou qualquer coisa do gênero. E aí eu fico pensando, né? Por um lado, né, professor, que bom que isso acontece, né? Que bom que decisões apertadas acontecem, porque se as decisões sempre fossem unânimes, ou quase, sempre pendessem para um lado, digamos assim, do espectro ideológico, e especialmente em um cenário tão polarizado quanto o cenário que nós vivemos agora. E eu sempre faço questão de dizer, professor de matemática por ofício que sou e fui por muitos anos, né, que quanto mais a gente se aproxima dos extremos do diâmetro, mais a gente abandona a cognição. Isso é muito importante que fique claro para as pessoas. Porque não importa o extremo do diâmetro onde você está, não é um lugar bom de estar, né? Esses extremos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando nessa leitura, né? De até que ponto seria positivo se nós tivéssemos um Supremo mais homogêneo. Eu acho que ele ficou um pouco mais agora, um pouco mais homogêneo, porque ele estava bem dividido, né? Eu havia bem dividido naquela época, especialmente nas votações da Lava Jato, uma divisão bastante grande. Sim. Né? Supremo, nessas votações, a presunção de inocência, enfim. Mas eu acho que, ultimamente, o Supremo viu, de certo modo, uma gravidade da crise que começava a se avizinhar, e ele viu que há princípios comuns que todos deveríamos concordar. Esses dias eu estava lendo, meu caro, um artigo, o discurso de posse, né, do Thomas Jefferson na presidência dos Estados Unidos. É uma coisa fantástica, porque era um país extremamente dividido entre federalistas, né, aqueles que defendiam o maior poder na União, e os democratas republicanos, na época, que defendiam mais poder para os estados. Então, um país bastante dividido, muito dividido, né? Foi uma campanha eleitoral duríssima, né? E ele faz o discurso, e diz o discurso de posse, né? Foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, né? De 1801 a 1809, e ele diz assim: se alguma pessoa assistisse às nossas discussões, acharia que nós estaríamos em pé de guerra, mas não, né? Isso faz parte da democracia. E aí eles: somos todos federalistas, somos todos democratas republicanos, todos. Nós temos nossas divergências de princípios, né? Princípios, diria aquele político aqui do Rio Grande do Sul, muito antigo, Silveira Martins, princípios ou ideias não são metais que se fundem, nós vamos ter diferentes ideias sobre algumas questões, mas há algumas coisas sobre as quais nós não temos por que divergir. Por exemplo, a necessidade da democracia, do Estado de Direito, de ter um Supremo Tribunal Federal, de ter um poder executivo, um poder legislativo. Isso são, né, de ter parâmetros mínimos de convivencialidade democrática que nós não podemos abrir mão. Né? Isso são coisas comuns que, claro, isso gerou em todos. Eu acho que no Supremo começou a gerar uma certa tensão quando o Supremo começou a vislumbrar que alguns não partilhavam desses valores comuns, entendeu? E aí eu acho que houve de certo modo,
essa união do Supremo, né, em relação a isso. E esse discurso do Jefferson é notável, porque era um acirramento muito grande, e ele faz esse chamamento, né, né, naquele momento histórico que é notável, né? E mesmo a gente vai olhar a própria história americana depois, eles têm uma crise muito pior, que tem uma guerra civil, etc., né, para afirmar um direito, quer dizer, quando eles fizeram a declaração de independência deles, ali eles falam, né, consideramos como autoevidentes a ideia de que de que todo homem nasce livre, etc., etc., mas eles tinham a escravidão, então nem todos eram livres, né? Que eles teve que haver uma guerra civil para que isso fosse implementado. E um pouco antes dela iniciar, o Lincoln mesmo, quando toma posse, ele diz, olha, eu espero que todos entendam que todos somos irmãos, né? E que eu espero que os acordes místicos da memória nos toquem para que não haja luta, etc. Acabou havendo luta, né? Acabou ele vencendo a guerra, mas eu quero dizer que nós devemos ter valores comuns sobre os quais nós digamos, olha, isso aqui não tem discussão. Quer dizer, é melhor a democracia ou a ditadura? Sobre isso não deveria haver discussão. Uhum. É só olhar para o resto do mundo que o sujeito percebe que a democracia é melhor. Né? É melhor. E a longo prazo, eu diria, mesmo países hoje que são autoritários e têm um certo nível de desenvolvimento econômico, né, eu sempre digo, a longo prazo, o que traz estabilidade, duração, vigor, constância, é a transparência das instituições. Se um país não tem transparência das instituições, esse país não tem caso, né? Por isso que os países mais ricos são democracias, porque a transparência dá duração e, portanto, crescimento, e, portanto, renda, e, portanto, justiça social, e, portanto, mais igualdade. Como eu sempre faço com meus convidados... Eu acho... Pode falar, desculpa. Não. Eu acho que deu um delayzinho aqui, de vez em quando a transmissão flutua um pouco, mas eu quero, antes de mais nada, só pedir desculpas por olhar para baixo de vez em quando. Não é para olhar o WhatsApp nem meu celular, é porque eu tomo nota. Eu aprendo a moda antiga. Analógico. Como estamos chegando perto da metade do nosso tempo, quero reforçar que você está no Instagram da Unicinos nesse momento. Olha, professor, tem um card em homenagem a ele, está aqui. Estou conversando agora com o Miguel Vedi, decano da Escola da Unicinos. Estou tendo essa honra. Meu Instagram, @professor Gustavo Reis. Aliás, professor, duas coisas de que eu não quero esquecer. A primeira delas, vamos esclarecer para o público em geral qual a função de um decano, porque o nome é lindo, decano da Escola de Direito da Unicinos. Depois eu vou contar uma anedota até de que algumas pessoas de certos círculos que eu frequento me chamam de decano, o que me deixa muito honrado, muito orgulhoso, inclusive. E a segunda coisa, eu quero conversar sobre... interromper um pouquinho a transmissão, tomara que não tenha sido a minha internet, estou conferindo aqui atrás. Não, aparentemente não. Tudo ok? Voltamos? Oi, professor. Travou um pouquinho a transmissão aqui, tá? Estamos vivendo alguns travamentos. Vamos ver se agora estabilizou. Estou ouvindo. Tá, beleza, então. Não, deu uma travadinha aqui, mas agora acho que já voltamos. Então, a primeira dúvida era essa. Né? Eu estava até contando a anedota que em alguns círculos que eu frequento, depois eu esclareço, algumas pessoas têm o hábito de me chamar de decano, né? E agora eu vou descobrir se eu devo continuar orgulhoso dessa alcunha ou se eles estão fazendo, né? Se eles não estão sendo tão generosos assim comigo. E a segunda coisa que eu também não quero deixar de frisar é que a gente fale sobre a carta aberta da Escola de Direito da Unicinos, né? Que foi recentemente publicada, ventilada e veiculada nas redes sociais, nas presenças oficiais da universidade, e que eu acho muito importante que seja assunto dessa nossa conversa hoje, perfeitamente alinhado, inclusive, com o tema. Quero também aproveitar, antes da sua resposta, professor, para incentivar quem está nos assistindo a mandar suas perguntas. Eu deixei um comentário fixado aqui embaixo, com a orientação. Se você tiver qualquer pergunta e quiser participar dessa conversa, use o card de perguntas que fica aqui embaixo, do lado do campo de comentários. Tem um ícone com um ponto de interrogação. Você dá um tapa nesse ícone e manda a sua pergunta. Se você fizer isso, fica mais fácil de eu achar a sua pergunta e também posso mostrar a pergunta na tela. Como sempre acontece, professor, um último registro. Vedi Advogados está assistindo aqui a transmissão, muito importante fazer o registro.
E também Maria.vedi. As famílias sempre aparecem aqui para assistir. Isso é muito importante de frisar. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à grande família Vedi presente. Isso aí. E também a família Spalding ali, que também é a minha família. Eu vi que entrou alguns primos ali. Que legal. Olha, sabe, é por isso que eu expliquei o que um decano fazia. Um colega meu da Unicinos me disse assim, então tu é a rainha da Inglaterra. Que barato. Tomara que tenha a vida longa da rainha da Inglaterra, né? Porque entra ano, sai ano, ela põe vídeo no YouTube e tá igual. Quem me dera. Não, o que eu quero dizer é que o decano não tem função ativa, né? O decano não tem uma função executiva, né? O decano tem uma função de articulação, né? De representação da escola, né? Não tem a função executiva que cabe aos coordenadores, né? Eu sempre digo, os coordenadores no grosso da batalha, os que vão para o enfrentamento, que levam os primeiros balaços, são os coordenadores, não? Os coordenadores são os grandes, são heróicos, né? O decano, a articulação fora da área também, tá? Então isso é uma grande notável sacada da Unicinos, criar as escolas, estabelecer essa cultura das escolas, porque gerou uma integração muito maior. Hoje os diálogos com os demais decanos é algo excepcional e cada vez mais eu acho que isso vai haver uma integração maior, né? Vai haver uma integração maior. Então eu acho que a função do decano tem essa função de articulação, né? De envolvimento de toda a escola e também para além da escola, né? Para além da escola com a sociedade civil, dentro da instituição, né? E aí entra a questão da carta, né? Que referiste. Eu acho que naquele momento a questão da carta surgiu justamente em razão de uma manifestação. A gente está falando do STF, do decano do STF, né, que fez uma manifestação que eu achei muito preocupante naquele momento histórico, né, diante de determinados fatos, e eu acho que nós temos no nosso projeto político-pedagógico um compromisso com a democracia e com o Estado de Direito, né? Nós formamos pessoas comprometidas com isso, né? Então me pareceu que era fundamental que a escola tomasse uma posição, e foi uma posição uníssona, né, de todos os colegas, foi algo emocionante, né, porque todos os colegas das mais variadas concepções ideológicas, aqui a gente tem gente de todos os quadrantes, né, tem gente de todos os quadrantes ideológicos, de um lado ao outro, não tem, são colegas mais à esquerda, mais à direita, de centro, enfim, tem de todos os quadrantes ideológicos, né, é muito plural, né. E todos demonstraram aquilo que eu falei antes, esse espírito comum de defesa da democracia e do Estado de Direito. Todos os colegas foram muito claros nisso, né? Então foi uma manifestação, acho que muito importante, e uma manifestação que foi seguida depois por muitas outras escolas de direito, não apenas aqui do Estado, mas também do resto do país, do centro do país, né? Enfim, não vou nominá-las aqui, evidentemente, mas todas elas, mas várias escolas seguiram, né, na mesma senda, né, que nós tivemos. Eu acho que nesse momento histórico é importante, né, que nós demonstremos para a sociedade, para os nossos alunos, né, que nós temos compromisso com o Estado de Direito, com a Constituição, com a democracia, porque, quer dizer, as pessoas lutaram tanto por isso, né, lutaram tanto por isso. Eu faço uma homenagem até aqui a um parente que entrou aqui há pouco, Spalding, né? Pouca gente sabe aqui no Rio Grande do Sul essa história, né? Em 1932, né, tinha havido a Revolução de 30 e nós vivíamos um regime de arbítrio, né? Não havia Constituição. A Constituição tinha sido afastada pelo Getúlio Vargas e São Paulo se levanta de armas na mão, né, em favor da Constituição, e alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul se levantam de armas na mão em defesa da Constituição, né? E lá no interior do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade chamada Soledade, um grupo de 1.000 homens, mais ou menos, se levantam em defesa da Constituição e enfrentam tropas da Brigada Militar. Eu estou falando dos colegas que entrou aí, Spalding, um dos líderes desse levante em defesa da Constituição já lá em 1932 era
era o bisavô, o avô, né, o avô desse meu primo que entrou aí, né, meu bisavô, né, que se chamava Kurt Spalding, né, então, quer dizer, a gente tem que demonstrar nesses momentos, né, de importantes para os destinos do país, que nós temos valores comuns, né, que nós temos valores comuns, que esses valores são compartilhados, né, e que toda crise, eventualmente, ela vai ser ultrapassada justamente com o compartilhamento desses valores comuns, né? Como a democracia, como o Estado de Direito, como a justiça social, como a defesa dos direitos das pessoas. Quer dizer, isso é algo que cada vez que nós compartilharmos mais nós vamos crescer como um país. Eu acho que um país do tamanho do nosso, né, que é um país que tem que ser um líder mundial, o Brasil não pode ter outra utopia que não seja liderar junto com os Estados Unidos, com China, com a Alemanha. O Brasil tem que ter essa utopia. Então é um país que tem que ter esse comprometimento com a democracia. Quer dizer, nós temos, eu acho, um destino histórico que é sermos uma grande democracia do mundo, né? Uma democracia com a proteção de questões essenciais, como a Amazônia, enfim. E aí nós vamos efetivamente ser vistos de outro modo. Compromisso, e eu acho que instituir compromisso em todas as escolas, né, de como diz o nosso reitor, que assinou a carta, não seria que a carta que nós fizemos, o reitor assinou junto, num ato de uma coragem cívica que tem que ser registrada, né? Tem que ser registrada. Isso denota o compromisso republicano que a instituição tem, né? E que todos nós temos que ter, todas as pessoas, não só da instituição, mas que passam pela instituição, tem que ter, né, com o Estado de Direito e com a democracia. Eu acho que esses valores a gente tem que dividir porque são essenciais para a nossa coletividade, né? Sabe que a gente tem que estar preparado para tudo durante uma live, né, professor? Então vamos lá, para quem não viu ainda, vamos mostrar em tempo real a carta aqui, direto do Instagram da Unicinos, porque de fato, professor Miguel não está exagerando, esse texto precisa ser divulgado, precisa ser veiculado, até pela coragem, né, professor? Porque a gente sabe que esses posicionamentos aqui, eles são escritos em pedra, né? Nós, professores da Escola de Direito da Unicinos, de todas as orientações ideológicas, com o apoio do nosso reitor, nos manifestamos de maneira livre e espontânea, iluminados pelo farol da Constituição Federal, pela defesa do Estado de Direito e da ordem democrática republicana. Assinado pelo decano Miguel Vedi, pelo reitor, nosso querido padre Marcelo Fernandes de Aquino, e isso, como eu disse, está publicado no Instagram. Eu peguei no Instagram, mas está no Facebook, está no site, está em toda parte, né, professor? Não foi uma transgressão do estagiário que cuida, né, do Instagram. O estagiário sempre leva culpa, não foi nenhuma transgressão, não. Eu acho que foi um texto dividido com todos, né, com a reitoria também. Eu acho que foi um gesto de muita coragem. Eu acho que nesses momentos históricos é importante que nós não deixemos passar o compromisso que a instituição tem com a democracia, né? Eu acho que foi uma escola de direito e da própria Unicinos, né? Um gesto de grande bravura, né? A brincadeira do decano mais cedo, professor, foi porque eu faço lives há muitos anos, né? Desde bem antes das lives virarem uma função dos aplicativos de rede social. Hoje é só puxar o celular, Facebook tem live, Instagram tem live, o YouTube tem live, é só apertar um botão você está fazendo uma live. Mas há 10 anos, como eu digo sempre, era tudo mato. Para fazer live tinha que pagar um serviço por fora e tudo mais, né? E desde sempre eu apostei muito nessas tecnologias e inclusive nessas conversas que já há muitos anos eu fazia, quando a tecnologia ainda não era tão sólida e não era tão fácil de viabilizar, né? E aí, de uns tempos para cá, nos encontros de professores que o YouTube organiza uma vez por ano no Rio de Janeiro,
os professores chegam até mim e dizem assim, ô decano, como é que vai? Tudo bem? Só que é por outro motivo, né? Não é porque eu sou a Rainha Elizabeth, é um motivo menos nobre, da barba branca, do cabelo branco, né? Mas tá tudo bem, sigam jovens padawans. O decano, em geral, ele é ligado, sempre que às vezes eu vou em determinados eventos, tá? O decano, pô, mas as pessoas dizem, decano tão jovem, primeiro, eu não sou tão jovem assim, né? Não sou tão jovem assim. Segundo lugar, eu acho que a Unicinos é muito importante, quer dizer, que eu acho que essa figura do decano ela não existia, né? Ela é uma figura que não existia. Nós tínhamos os coordenadores, né, da graduação, da pós-graduação, e efetivamente faltava uma figura que fizesse a articulação de tudo isso, né? Eu acho que foi um grande acerto da instituição. Eu acho que os resultados já se pode ver, né? E cada vez mais eu acho que vai ser muito importante esse trabalho com as escolas, né? As escolas, como a gente vê no exterior, né? As escolas sendo um fator fundamental para cada instituição, né? Então, foi uma jogada muito inteligente e da Unicinos, né? E, claro, eu acho que nesse momento também era fundamental que nós, como escola, mostrasse que nós temos um compromisso que vai além disso com o país, né? Eu acho que as grandes instituições têm que ter um compromisso com a construção de uma república autêntica, verdadeira, né? Decente, né? Então eu acho que a Unicinos cada vez mais tem isso bem assentado, bem claro, né? Eu acho que esse é um legado que que o reitor vai deixar, né? Que todos que passaram por aqui, né? que vão passar, todos nós vamos passar, vão deixar um legado, já deixaram um legado e vão continuar deixando um legado que vai ser um legado de grande importância para a democracia e para o direito, né? Eu acho que a Unicinos tem esse papel. E de fazer a discussão no âmbito do direito de questões hoje que são muito polêmicas, né? Essa questão que tu falaste bem na área penal, né? Do juiz de garantias, né? Do juiz agir de ofício, a questão do impacto hoje que as novas tecnologias vão ter no direito, isso é um impacto tremendo, não é? Com a figura da inteligência artificial, quer dizer, como é que isso vai impactar o modo de julgar, como é que isso vai impactar a humanidade de julgar. A gente está vendo isso cada vez mais hoje, assim como a instituição teve que rapidamente migrar, né, para as aulas online, a jurisdição, por exemplo, teve que migrar para sessões online. As sessões eram presenciais, públicas, agora ela teve que migrar para sessões online. Isso, como é que isso vai impactar o direito, né? Hoje em dia se falando muito em fazer julgamento, por exemplo, do tribunal do júri à distância, uma coisa que eu acho complicado, porque ouvir testemunhas à distância, né? Eu fico imaginando ouvir testemunhas à distância, o perigo que pode ser isso, porque se a testemunha está lá já se faz isso hoje, né? Especialmente na Justiça Federal, já se faz isso, mas, claro, a testemunha vai a um determinado fórum, né? As partes estão no outro fórum, mas todos estão dentro do fórum, né? Eu fico imaginando fazer hoje isso sem que a testemunha vá ao fórum, né? Da onde é que ela vai estar falando? Quem é que está com ela numa sala? Ela não está sendo coagida, né? Quem é que está com ela? Né? Imagina, já com um revólver na cabeça aqui, a gente está vendo a janelinha, sabe? Ela está ali, o sujeito está na frente. Então, são coisas que a jurisdição vai ter que se debruçar sobre isso, porque eu acho que tem que ter muito cuidado para que não se perca a humanidade também no ato de julgar. Eu acho que a questão online, né, ela pode muitas vezes tirar essa questão humana do ato de julgar. E quando a gente fala de determinadas áreas do direito, isso é essencial, né? Eu acho que isso é essencial, né? Porque isso pode afastar, né? E é uma coisa que a gente, de certo modo, não pode permitir. Quer dizer, quem julga deveria estar próximo do povo, né? Quem julga deveria estar próximo do povo. Não para julgar de acordo com as paixões populares, não é isso, né? Mas, de certo modo, ter uma capacidade de humanidade para julgar. Quando eu me afasto, quando eu julgo distante dos outros, quando eu não me aproximo das pessoas, há uma tendência ali, na minha leitura, de uma certa desumanização do julgamento. É preciso ter muito cuidado. Em algumas esferas, acho até que é possível, em algumas temáticas, né? Algumas temáticas isso pode ser até possível.
Mas quando eu trato de alguns ramos do direito de família, né, direito penal, né, algumas questões assim eleitoral, algumas questões políticas que podem gerar uma repercussão enorme, né, que podem abalar um país, que podem abalar instituições, que estão tratando de questões essenciais da vida, né, daquela pessoa humana. Eu acho que isso é preciso ter muito cuidado para que não se desumanize o ato de julgar. Né? Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque essa demanda pelo crescimento do julgamento por inteligência artificial, etc., vai crescer cada vez mais. Né? Isso é inevitável. Eu acho que isso vai acontecer. Eu vou dar um exemplo, né? Quer dizer, imagina, eu me lembro quando eu comecei a fazer estágio, aí você vai ver que eu já sou meio, já não sou, né? Bom, já não tenho cabelo, já dá para ver que eu já não sou muito novo, né? Mas quando eu comecei a fazer estágio, né, a questão da informatização estava recém começando, né? Lá em 94, 95, e aí tinha que procurar as decisões da jurisprudência em velhas revistas que o sujeito lia, tinha que procurar naquelas revistas. Os escritórios mais avançados tinham gaveteiros já com a jurisprudência separada numa ficha de papel. Era um problema para fazer uma pesquisa. Com a inteligência artificial, eu vou procurar decisões, elas vão me aparecer imediatamente. Até as petições vão poder ser feitas agora. Não é? Quem é que vai abastecer esses sistemas de inteligência artificial? Onde é que vão se coletar dados? Por exemplo, nos Estados Unidos já surgiram agora críticas a determinado sistema, num determinado estado americano, de que esse sistema de inteligência artificial para julgar, ele era um sistema que era mais duro com a população afrodescendente. Estava gerando injustiças. Por quê? Porque quem abastecia buscou decisões, esse sistema foi abastecido com decisões de determinado quilate, né? Determinado valor. Né? Então, isso pode gerar um impacto muito grande. Eu acho que o direito, assim como tem que manter aquela linha tradicional, né, de debater essas questões que a gente um pouco fez aqui, ele também tem que estar aberto para ver como essas novas tecnologias vão impactar. Eu acho que esse é um papel da escola de direito. E aí ela não pode ser uma escola que se fecha, né? Tem que ser uma escola que se abre para o mundo, que se abre para as outras escolas, que se abre para outros quadrantes. Um dos problemas que a gente teve no direito do Brasil, na minha leitura nos últimos anos, décadas, foi um pouco que também a academia se fechou um pouco em si. Né? E como ela se fechou um pouco em si, ela deixou de apresentar soluções para os problemas reais e concretos das pessoas. E aí a própria jurisprudência, o judiciário, o Ministério Público deixaram de ouvir a academia um pouco. Isso aconteceu, então a academia também tem que estar aberta para dialogar, né, com quem atua nessa seara, para dialogar com outras tecnologias e com quem atua nessa seara, para também propor soluções que sejam adequadas. Então eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante desse momento, quer dizer, nós termos um direito aberto a essa discussão, sem que ele perca, na minha leitura, a sua autonomia. O direito tem que manter a sua autonomia, tem que ser direito, o direito não pode ser um escravo da economia, um escravo da política, um escravo, né, de uma ideologia ou outra. O direito tem que ser, estou falando quando a gente está dentro de uma democracia, como no nosso caso, que tem uma Constituição democrática, né? O direito tem que ter a sua autonomia, mas ele tem que estar aberto a essas outras questões, para ponderar essas outras questões. Né? E o meu diagrama só cresce o meu diagrama, impressionante. Eu tomei nota aqui, fazer um registro interessante. Eu pensei nisso como algo interessante, professor. Talvez na nossa cabeça se confunda a figura do decano com a figura do professor emérito. Isso, sabe? É verdade. Professor mais antigo. Professor emérito normalmente já se aposentou, né? Já está no fim da carreira, e aí a universidade, para quem ele prestou serviço durante muitos e muitos anos como colaborador, professor, homenageia, né? Uma placa para ele, o professor emérito, professor até a morte, né? O que é diferente da função, né? Eu fiquei pensando no decano da escola da indústria criativa, do nosso decano querido Carlos, né? Que vamos combinar também, né? Grande figura. Está completamente fora do padrão mental que as pessoas associam à figura do decano, assim como é o seu caso também. E eu lembrei de um paralelo que eu acho muito interessante de frisar. Recentemente eu esbarrei em 2 artigos, professor, sobre a fadiga das videochamadas.
né? Nos Estados Unidos eles estão chamando de Zoom fatigue, porque o Zoom é o aplicativo mais prominente nesse cenário hoje em dia. E aí os psicólogos que se debruçaram sobre esse tema, eles encontraram duas razões principais para justificar por que as pessoas se sentem tão cansadas no final de uma sessão de videoconferência. E isso é interessante, né? Porque, teoricamente, a gente está em casa, sentado, tranquilo. Hoje, não sei se chegasse a ver, saiu um vídeo do julgamento de um tribunal do nosso país, de um estado, de um determinado estado, em que o procurador de justiça, né, que dormiu na sessão, né, não aguentou aquele horário depois do almoço e acabou dormindo. É um problema. Isso fora trocar de roupa, esquecer de desligar a câmera, tudo isso que a gente está vendo aí, né? Dormir é o menor dos problemas, mas são dois motivos. Olha só que interessante o paralelo que dá para fazer com o mundo do direito. O primeiro motivo é que as pessoas não estão habituadas a participarem de reuniões em que elas conseguem ver o próprio rosto. E, consequentemente, elas ficam tentando mediar as suas respostas emocionais, ficam tentando se controlar e não expressar tanto as suas emoções quanto elas fariam se elas não estivessem se vendo o tempo todo. Os psicólogos até dizem que quando voltarmos, né, a nos encontrar, eles vão fazer experimentos em que as pessoas vão segurar espelhos em salas de reunião, né? Porque é exatamente o que acontece. Já é como se a gente estivesse numa sala de reuniões, vendo o rosto de todo mundo, mas também vendo o nosso. E o segundo componente, e talvez aí esteja o maior paralelo, é que no momento em que a gente tem só esse recorte da aula, e aí eu não estou pensando em alguém sendo, né, coagido, isso abriu mais uma infinidade de possibilidades na minha cabeça. Mas quando a gente só tem esse recorte da janela, a gente perde toda a comunicação não verbal, e a gente perde boa parte, inclusive, da comunicação verbal, porque as pessoas ficam o tempo todo se expressando, especialmente quando sabem que estão sendo gravadas, se expressando de uma maneira muito distante da maneira em que elas se expressariam naturalmente. Por mais que a gente saiba que se expressar com naturalidade normalmente não é o comum quando alguém está dando um testemunho diante do tribunal do júri, né, professor? Mas eu fiquei pensando no quanto isso é interessante, né? Da gente pensar no impacto que isso pode ter sobre o ponto de vista dos depoimentos e dos testemunhos e de tudo isso que a gente sabe que acontece de uma forma na esfera presencial, mas a psicologia já está mostrando que acontece de uma forma completamente diferente quando a gente adota as soluções remotas. Exatamente. É uma coisa interessante quando um advogado, por exemplo, faz uma sustentação oral, um promotor, né? Muitas vezes, quando o sujeito faz a sustentação oral, ele já vê no rosto, né? Aquela reação no rosto dos jurados ou do julgador, ele já impacta. Puxa, eu falei alguma coisa que a pessoa não gostou. A pessoa franziu o senho, né? Virou a cara, né? Fez uma interjeição. Ou o contrário, o sujeito está falando e está vendo. Às vezes o sujeito está se falando e o sujeito está com a cabeça, né, maniando com a cabeça, concordando. Então, são questões que se perdem muitas vezes porque né, não se tem esse controle, essa capacidade de controle visual de tudo que está acontecendo. Né? Então, realmente, o impacto que isso pode gerar no direito é uma coisa muito interessante. Né? E isso gera esse fato que falasse bem, quer dizer, essas reações, essa linguagem corporal, a gente perde isso. Né? A gente perde, está vendo o rosto da pessoa, mas não a linguagem corporal, ou que a pessoa, né, que a pessoa efetivamente tem algum gestual que pode impactar a minha percepção. Agora, te falando como advogado, quantas vezes, né, no gestual, né, no olhar, o sujeito muda a argumentação que ele está fazendo para que ela seja menos dura ou mais dura em função do gestual que ele percebe. Quantas vezes um advogado, um promotor faz isso no julgamento? Né? Quer dizer, está sendo duro e ele percebe que e aí modifica um pouco o tom, né, para atingir um determinado objetivo. Então, isso pode ser um impacto realmente tremendo, porque se perde isso. Né? Se perde eu fiquei rindo sozinho aqui, até puxei um documento. Eu tenho um podcast também, vou até fazer uma propaganda, professor Vedis, se quiser me dar a honra do seu prestígio, o podcast se chama Pergunte ao Professor. E aí eu escolho artigos e discorro sobre os artigos, sobre os temas dos artigos, e o meu próximo episódio eu vou fazer em cima de um artigo escrito por um psicólogo de Harvard, cujo título é Como Dizer, Pensar
e fazer precisamente a pior coisa em cada ocasião. Essencialmente, o que esse psicólogo discute é que quando a gente é colocado sob situações de muito estresse, a gente acaba dizendo exatamente aquilo que a gente se policia para não dizer. E isso é super, especialmente no direito, né? Coloca o sujeito no meio da roda viva e deixa falar. Aí está lá um advogado de defesa do lado chorando, dizendo, pelo amor de Deus, não fala mais nada. Eu fico pensando é a testemunha, aquela que é trágica, né? Ou o próprio réu, que não, tem uma piada no mundo do direito, né? Não vou dizer o nome do advogado aqui, evidentemente, mas é um advogado veterano já, que ainda atua, né? E ele chegou em casa e disse para a esposa, olha, foi muito bem, foi brilhante a minha atuação no júri, foi monumental. Os jurados ficaram embasbacados, né, nos meus argumentos. E o resultado, como é que foi? O réu foi muito mal, foi condenado a 20 anos. O réu foi muito mal. Ele estragou tudo. Então, o trabalho foi em vão. É isso, né? No direito tem muito disso, né? Essa capacidade de enfrentamento são sempre situações de tensão, né? São sempre situações de tensão, de situações de enfrentamento, às vezes, né? No julgamento, situações de embate duro, né? No julgamento, que muitas vezes não ter essa capacidade de leitura corporal pode impactar a qualidade da argumentação, pode impactar a qualidade da argumentação. A gente vê em sala de aula, às vezes, quando a aula não está boa, ou está boa, né? A gente vê a reação do aluno, às vezes, né? O aluno reage também na sala de aula, nós vemos isso. Então, sem dúvida, eu acho que muito rápida, né? Paradigmática, e que vai impactar o mundo do direito também, vai impactar. E eu espero que impacte sem destroçar aquela ideia transcendental de humanidade que o direito tem que ter. O direito tem que ter essa capacidade de achar soluções justas para casos concretos, sem desviar da lei, da Constituição, mas tentar encontrar decisões justas em casos concretos, né? E me preocupa quando esse risco que a gente tem com esse excesso, essa enormidade de tecnologias que podem eventualmente impactar essa humanidade no ato de julgar. Eu acho que isso é um desafio que a nossa geração vai ter de encontrar respostas para isso. A geração dos colegas que estão na universidade, que estão estudando, que estão produzindo, que estão pesquisando, encontrar soluções que mantenham o direito com viés humano, né? Num momento de tanta profusão de tecnologia, né? Isso vai ser um desafio. Como a sociedade vai responder isso, como as escolas e os centros de pesquisa vão responder a isso, é algo que está em aberto. Né? Está em aberto, nós temos que pesquisar. Né? Professor Vedi, tem uma única certeza que eu tenho toda vez que eu começo uma live, especialmente as lives aqui da Unicinos, e é a certeza de que vai passar muito rápido. Nós temos pouco mais de 2 minutos de transmissão antes do Instagram nos cortar, acredite se quiser. Estamos há quase 58 minutos conversando aqui. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito, porque eu aprendi muito, sempre sou um privilegiado nesse aspecto, sou o aluno mais atento dessas lives, garanto isso. Quero mostrar um card que chegou aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Professor Vedi, seus avós, meus tios Garibaldi e Aide ficariam orgulhosos do neto decano. E quem escreve é o Luiz Eduardo Spaldi. Então, queria lhe agradecer, não só em meu nome, mas em nome do Luiz Eduardo e em nome de todo mundo que está com a gente aí há quase 1 hora, por essa oportunidade de aprender. Parabenizar, né, a você, ao reitor, a todo mundo pela carta e pelo posicionamento. Acho muito importante frisar isso também. E nesse momento eu deixo o espaço aberto em 40 segundos para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi uma honra enorme para mim. Agradeço a todos os colegas aí que participaram, né, dessa live. Fica aqui o meu chamamento, né? Vamos acreditar na Constituição, no Estado de Direito e dizer que todos os sacrifícios valem, né, na defesa do Estado de Direito e da Constituição. Muito bom. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá? E estamos às ordens. Quando quiser bater esse papo aí, é só acionar. O pessoal do marketing faz acontecer. E tomara que me chamem para mediar de novo, porque eu aprendo muito sempre. Um grande abraço. E dá-lhe Colorado. Obrigado, meu caro. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.
Muito bem, esse foi o professor Miguel Vedi, decano da Escola de Direito da Unicinos. Nos últimos 20 segundos fica o registro. Foi com o professor Vedi Miguel que eu conversei. Você está no Instagram da Unicinos. E se quiser me dar a honra do seu prestígio, aqui, @professor Gustavo Reis. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. Por hoje era isso. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau.